Irmãos, o nosso pastor está viajando. Ele foi para a nossa congregação em Teixeira, junto com a sua família, e nos deu essa responsabilidade de trazer a mensagem hoje. Os irmãos que me conhecem sabem o temor que eu tenho de vir aqui no altar para trazer algo da parte de Deus. Mas eu não tenho dúvidas, irmãos, que Deus ele tem algo para ministrar no seu coração aqui neste lugar. E essa mensagem que eu vou trazer para os irmãos hoje, eu vou tentar ser bem breve na mensagem hoje. Deus vem falando no meu coração já tem algum tempo. E o que o Senhor vem falando no meu coração, irmãos, é que os irmãos têm visto que a igreja tem avançado. A igreja tem crescido. A igreja tem avançado no conhecimento da palavra, tem avançado nos dons do Espírito. E isso, irmãos, tem trazido também em algumas pessoas um cansaço. Sabe por quê, irmãos? Porque são batalhas espirituais que estão sendo travadas. São batalhas que às vezes com os nossos olhos nós não conseguimos enxergar. Mas o que o Senhor ministrava no meu coração é que tem pessoas que estão servindo, estão trabalhando, mas estão exaustos, estão cansados. Porque, irmãos, servir a Deus é maravilhoso, mas também cansa. Cansa ou não cansa? Mas sabe o que é o melhor de tudo isso? É porque o nosso descanso, o nosso refrigério, ele vem do Senhor. A nossa alegria, a paz que está em nosso coração, a disposição, a disponibilidade que nós temos, ela vem do Senhor. Às vezes a gente até pode procurar o descanso em alguma coisa ou em algum lugar, e às vezes a gente parece que faz é ficar mais cansado. Mas quando a nossa alegria, a nossa paz, ela vem do Senhor, parece que quanto mais batalhas vêm, mais alegria tem o nosso coração, mais disposição tem a nossa alma, mais vontade de crescer e de avançar nós temos. E eu não sei você, querido, mas eu quero avançar. Quantos aqui querem avançar no Senhor? E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Primeiro Samuel, no capítulo 30. Primeiro Samuel, capítulo 30, também vai aparecer na projeção. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. 1 Samuel, capítulo 30, versículo de 1 a 8. Eu vou ler aqui na minha versão, talvez esteja um pouco diferente aí no telão. Mas diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Siclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul, sobre Siclague, e tinham ferido a Siclague, e tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo caminho. Escute isso. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Versículo 4 diz assim: Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais o que, irmãos? Até que não houvesse mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, a Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo do povo, de todo o povo, estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor. Vou ler isso novamente.
Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Versículo 7 diz assim: e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aquimeleque: trazei-me, peço aqui agora o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu essa tropa e alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos na tua presença, Pai, e nós cremos que essa palavra que foi lida é a palavra do Senhor, e que o Senhor tem algo profundo a falar no nosso coração neste lugar. E o meu desejo, Pai, é que o Senhor possa transmitir tudo aquilo que o Senhor tem no teu coração, que o Senhor já colocou no meu coração, para a tua igreja, Senhor. E como disse João, importa que o Senhor cresça e que eu diminua, no nome de Jesus, amém. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Escute, irmãos, deixa eu te explicar o contexto dessa palavra que nós acabamos de ler. Nós lemos Samuel, o capítulo 30. Vocês sabem que Davi era um pastorzinho de ovelhas, estava na sua casinha ali, no seu terreno, cuidando das ovelhas. E Deus disse: olha, está muito tranquilo para esse camarada, vou ungir ele e vou fazer dele o novo rei de Israel. Irmãos, Davi estava procurando por isso? Não. Davi estava no canto dele sossegado. Mas Deus disse: olha, está muito de boa para esse homem aqui, deixa eu transformar ele no rei de Israel. A Bíblia diz que Samuel então unge Davi, mas nessa época Saul era o rei de Israel. Davi então começa a caminhar nesse processo de ser rei, chega até a casa de Saul, o castelo, tocava para Saul, para os demônios serem expulsos. Davi começou a fazer parte do corpo de guerreiro de Israel, do rei Saul, e começa a ganhar batalhas, começa a conquistar reinos. Saul então fica com ciúme, descobre que Davi era um ungido de Deus para ser o novo rei, e começa então a perseguir Davi. E Davi começa a fugir de Saul. Ok, até aqui estava tranquilo para ele, ele era apenas um pastorzinho de ovelhas, passou a ser agora um fugitivo, perseguido pelo rei. Davi, irmão, já não aguentava mais ser perseguido. Se escondia em cavernas, se escondia em becos, se escondia em cidades. Mas a Bíblia diz que ele já estava cansado. Isso você vê no capítulo 29. Ele já estava cansado de correr. E ele então resolve fazer uma aliança com os filisteus, que eram inimigos de Israel. Ele vai para o rei Aquis e diz: Aquis, eu estou cansado de fugir. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aliança. Me dê uma cidade, deixe eu morar. O rei Aquis, com medo de Davi, mas ao mesmo tempo querendo se aliar a alguém poderoso, que era Davi, disse: não, está tudo certo, você vai morar em Siclag, uma cidadezinha pequena, tranquila, pacata. Davi nessa época tinha 600 homens no seu exército. Vai morar em Siclag, irmãos, tranquilidade. Estava sossegado Davi lá. E aí ele começa a fazer as batalhas, em parceria com Aquis, mas sem pegar o povo de Israel, sem batalhar contra o povo de Israel. Batalhava contra os amalequitas e assim ia. E Davi estava tranquilo, e batalhando, e ao mesmo tempo fugindo de Saul. Até que um dia Davi ganhou uma batalha, e disse: pessoal, é hora de ir para casa. Foi puxado, foi difícil, mas agora vamos fazer o seguinte, vamos para casa. Vamos voltar para nossas esposas, para nossos filhos. A gente está precisando descansar. E aí Davi faz isso, irmãos. Volta para Siclag junto com seus 600 homens.
Só que de longe Davi avista fumaça. Rapaz, alguma coisa está acontecendo. Quando Davi chega em Siclag, a cidade estava destruída, queimada. Ele procura as mulheres, os filhos, e ele não encontra ninguém. E vocês acabaram de ver que Davi, ele ergue a sua voz junto com todos os homens e chora tanto a ponto de não ter mais força para chorar. Irmão, você já passou por uma situação onde você vem de uma batalha, lutando? É casa, é família, é no trabalho, é na escola. De repente parece que a coisa começa a se encaixar. Estou respirando agora. Vencemos essa batalha. Agora vou para casa descansar. E quando você menos espera, vem uma batalha pior do que a que você estava passando. Alguém aqui já passou por isso? Ou só eu? Que a coisa estava difícil, mas aí de repente você, respirei. Consegui controlar minhas finanças agora. Tu é doido, estava difícil. Manter um negócio nesse país é complicado. Como é que eu vou administrar meu saláriozinho aqui para pagar as contas? Aí você, esse mês sobrou R$100. Glória a Deus, R$100. Domingo, quer saber? Amanhã eu vou para o cinema, vou comer pipoca de baldão e vou descansar. Aí quando é segunda-feira, irmão, você recebe uma mensagem que o documento do carro está atrasado e você precisa pagar 500, 1.000. E você, Senhor, eu só tinha 100. Era a hora de eu descansar, de eu aproveitar, e agora vem outra pancada dessa. Irmãos, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Que talvez você que chegou aqui está vivendo igual Davi, um tempo de Siclag na sua vida, onde parecia que estava tudo caminhando, tudo dando certo. Meu Deus, meu casamento agora ajustou. Agora eu estou vivendo as maravilhas com minha esposa. De repente você descobre um pecado do seu marido. E aí você, meu Deus, Senhor, eu vou deixar esse traste, meu Deus. Mas o Senhor disse, não deixa, cuida dele. E aí você chega na segunda-feira, a sua esposa que você estava esperando receber aquele carinho, aquele abraço, ela olha para você e diz, miserável, vai trabalhar, me deixa em paz. E você esperava aquele amor, aquele carinho, e mais uma vez o seu casamento começa a desmoronar. Ou você que talvez esteja aqui dizendo, olha, agora eu estou vivendo nos dons espirituais, agora a coisa está caminhando, eu estou vivendo um tempo novo de Deus. Mas de repente vem aquela luta e você sente aquele frio espiritual que nem vontade de orar você tem. O inimigo lança uma seta sobre a sua vida, você cai e você, poxa, agora que eu estava começando a prosperar, a avançar, tudo caiu por terra novamente. Irmãos, era assim que Davi estava. Quando ele pensava que agora a coisa ia se acalmar para ele, uma tempestade maior veio. E talvez, querido, você esteja pensando, agora não dá mais, eu vou desistir. Eu vou para a igreja hoje, talvez na minha última alternativa, de sei lá, talvez receber algo de Deus, de sei lá, uma palavra falar comigo hoje. Mas se Deus não falar comigo hoje, amanhã eu desisto do Senhor. Mas hoje o Senhor quer dizer para você, meu irmão e minha irmã, não desista, porque o Senhor vai fazer você encontrar forças em meio às cinzas. E esse é o tema da nossa mensagem hoje, encontrando forças em meio às cinzas. Talvez o que você tem hoje é só cinzas, mas o Senhor, Ele quer trazer um tempo novo sobre a sua vida. Ele quer trazer um refrigério sobre a sua casa. Ele quer trazer uma paz sobre o seu coração que talvez você nunca viveu. E para isso eu queria compartilhar com você 3 passos
que o próprio Davi tomou. E o primeiro passo é: a motivação nasce do fortalecimento interior. A Bíblia diz, irmãos, que Davi, porém, se fortaleceu no Senhor. Lá no capítulo 30, versículo 6, a parte B. Quando tudo falha ao nosso redor, você não pode depender da motivação dos outros. Os homens de Davi estavam chorando de amargura de espírito. Se Davi tivesse se deixado contaminar pela emoção da multidão, ele teria caído. Escute, irmãos, mas Davi, ele tinha motivo para se desesperar? Tinha. Ele tinha motivo para desistir? Tinha. Talvez você que está aqui hoje tenha motivos, e você diga: Senhor, eu tentei, Senhor, eu venho fazendo, eu venho lutando, eu venho trabalhando, Senhor, eu estou na igreja, eu estou servindo, mas parece que é luta sobre batalha. Tem um ditado que diz assim, que quando não é coisa, é queda. Tem ou não tem, irmãos? Tem tempo como esse ou não tem? Sim ou não? Sim, irmãos. E tem hora que a gente não quer mais saber de nada, irmãos. Tem hora que a gente quer desistir e dizer: Senhor, obrigado, mas tchau para tu. Porque se contigo eu não estou conseguindo, imagine eu só. Não dá certo mais não, Senhor. Eu vou desistir. Davi tinha motivos para desistir. Mas o versículo 6, a parte B diz: ele buscou forças no Senhor, o seu Deus. Eu queria que você cutucasse seu irmão e disse assim: ó, a força está em Deus. Diga assim: bonitão, não é no seu braço, é na força do Senhor. E sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que às vezes a gente acha que sozinho a gente dá conta, que com a nossa influência a gente consegue, que com o nosso dinheiro a gente paga. Mas você já passou por um momento que nem o dinheiro dá? Tem hora assim que você tem o dinheiro, mas o dinheiro não dá para nada. O dinheiro entra, vai embora e você diz: foi para onde? Eu não sei, não sei. Mas sabe por quê? Porque não é na força do meu braço, na força do seu dinheiro, é na força que está no nosso Deus. Então, meu irmão, minha irmã, talvez você que está aqui tenha motivo para desistir, mas se fortaleça em Deus. Olhe para Ele e diga: Senhor, eu não consigo, eu não tenho força. Mas às vezes, irmãos, a gente pensa que Deus não conhece o nosso coração. E aí você diz: Senhor, me dá sabedoria, porque eu vou conseguir, porque eu consigo, porque eu dou de conta. Não, irmão. Diga: Senhor, me dê graça, me dê misericórdia, porque com a minha força eu vou cair, com o meu entendimento eu vou falhar. Irmão, você já teve aquela sensação de que se não fosse Deus, você não estaria ali? Você não conquistaria aquilo? Irmãos, tem hora que eu olho para mim e eu digo: meu Deus, como eu cheguei até aqui? Como eu consegui conquistar isso? Como eu estou aqui nesse lugar pregando hoje? Porque, irmão, se fosse por mim, eu estava no fundo do poço. Porque, irmão, eu não tenho força, eu não tenho disposição, eu não tenho vontade. Tem hora que dá vontade de ficar em casa assistindo Fantástico, que nem preste, irmão. Você acha que não é bom não botar uma sériezinha na televisão e ficar de boa assistindo? Irmão, a gente chega aqui, é 4 horas da tarde no domingo e sai daqui 10 da noite. Inclusive, irmãos, eu quero honrar aqui algumas pessoas, ou melhor, na verdade, um ministério. Irmãos, vocês viram a excelência do Ministério Louvor? Vocês viram a excelência do som, do mesário que a gente tem? Merece uma salva de palmas ou não merece, irmãos? Uma salva de palmas, irmãos. Irmãos, esse povo aqui e todos os outros que fazem parte desse povo aqui tem se esforçado, tem se dedicado, irmãos.
Ele pega a música e tira a música e vem para cá, e é 5 músicas, e é 6, não, e vai puxar outra. Aí vem um pregador e diz, não, puxa a outra. Aí pega um talkback ali e fica gritando, ei, toca outra, assim. Irmão, vocês não sabem a luta que é. Mas vocês viram a excelência que esse povo toca, canta. Eu fico olhando, meu Deus, essa banda aqui é boa demais, irmão. E eu fico pensando aqui, é na minha igreja. Na minha igreja. Mas é sobre isso, irmãos, é sobre buscar forças no Senhor. E é sobre buscar essa motivação em si. Porque, irmão, a vontade, como eu ia dizendo, é estar na televisão, Netflix, Prime, série nova, lançou agora, novo episódio. Eita, eu vou ficar em casa, hoje eu vou assistir. Aí eu lembrei que eu esqueci o microfone no meu carro, disse, eu tenho que chegar mais cedo de novo. Eu podia, meia horinha. É você acordar amanhã na segunda-feira e dizer, meu Deus, eu vou trabalhar de novo. Mas você dizer, Senhor, eu preciso, eu vou, me dá força, porque foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que colocou sobre a minha responsabilidade, então eu vou. É essa autorresponsabilidade. Semana passada eu fui deixar Davi na escola, ele disse assim, pai, eu não queria ir para a escola hoje. Eu olhei para ele assim, nem eu trabalhar. Vamos fazer um acordo, nem tu vai trabalhar, ou nem tu vai para a escola, nem eu vou trabalhar. Ele disse, não pode, pai. Pois, então vamos. Mas tem horas, irmãos, que não tem como negociar. A gente precisa encontrar força onde não tem. Sabe o que é você estar em casa, arrumando a casa ali, e de repente você olha para a pia e diz, meu Deus, aquela louça, Senhor, manda anjos para lavar no meu lugar. Mas já são 9 horas da noite, você precisa dormir, Senhor, tem que acordar cedo, para os meninos ir para a escola amanhã, Senhor, aquela louça. Senhor, eu vou fazer uma oração, quando eu acordar amanhã, essa louça vai estar lavada, em nome de Jesus. Vai estar lavada? Não. Mas você diz, eu vou. Lava a louça, terminou, 10 horas da noite, enquanto o louvorzinho está pendurado aqui do lado da pia. Só tu és santo. E aí você glorifica a Deus. Daqui a pouco você está, glória a Deus, lavei a louça, amanhã eu posso dormir mais 10 minutos. E é isso, é sobre você encontrar forças onde você não tem forças. Mas o nosso segundo passo, irmãos, a gente precisa encontrar a nossa motivação. Ou melhor, a nossa motivação precisa de direção divina. Davi, irmãos, estava desesperado ou não estava? Chorou ou não chorou? Mas ele se desesperou? Não, ele parou, ei, calma. Abiatar, sacerdote, vem aqui. Leia a palavra de Deus aí. E aí eles leem a palavra. E isso, irmãos, os homens dele, o exército dele com a pedra na mão. Nós vamos apedrejar Davi agora. Vamos matar Davi agora. Como é que a gente estava lá, fugindo, encontramos essa cidade dos inimigos, e agora perdemos além de tudo nossas esposas, nossas filhas, vamos matar esse camarada. Você já teve essa sensação, irmãos, que a pessoa que mais você precisava, que mais você contava, em vez de dizer assim, vamos, eu estou do seu lado, ela disse, ô infeliz, por que tu fez isso? Agora tu toma aí, paga as consequências. Já aconteceu, irmão? Daquela palavra que você, não, eu errei, eu estou precisando de um suporte. Aí você vai, chega para sua esposa e diz, amor, tá difícil o negócio. Lá no trabalho o negócio apertou, o dinheiro não está pagando direito. E o negócio está difícil aqui, eu não sei se vai dar para pagar a conta esse mês não. E a mulher olha para você e diz, mas também você não presta para nada, meu filho. Você também não faz por onde? Aí você, poxa, obrigado, gata. A vontade que dá é de jogar pedra nela, né? Mas, irmãos, às vezes acontece isso. A pessoa que você mais precisava é a primeira pessoa que te aponta. E Davi estava assim. Os homens que ele mais confiava, que ele mais investiu, estavam prontos para apedrejá-lo. Mas ele, no primeiro ponto, ele encontrou força em Deus. Ou melhor, força nele. Agora vai.
Deus não disse que eu sou o rei? Deus não disse que eu sou ungido? Então vamos para cima. Abiatar, vem cá, lê a palavra. Abiatar, lê a palavra. Senhor, eu vou alcançar esse povo ou não vou? Eu vou recuperar tudo ou não vou? O Senhor diz, vai. Davi então ora, se prepara e começa a ir para a batalha. Mas muitos de nós, irmãos, antes de tomar qualquer decisão, ao invés de orarmos, buscarmos ao Senhor, nós agimos de forma precipitada. Nós agimos por impulso. Não, mas eu vou ali falar com o prefeito, eu vou falar com o vereador. Não, porque eu sou influente lá no meu trabalho. Não, porque eu vou falar com o gerente do banco. Ele vai me dar aquele empréstimozinho bacana e eu pago as contas e fico devendo o banco. Ou seja, você continua devendo, né? Mas você age por impulso, sem pedir a direção de Deus. E você, ao invés de sair de um problema, você arruma um problema ainda maior. Então, meu irmão e minha irmã, eu estou te dizendo isso, é porque eu sou essa pessoa, que quando está no meio de uma luta, de uma batalha, ao invés de eu ajoelhar e pedir graça a Deus, eu pego a espada e digo, eu vou para cima agora. Só que eu estou com espada e o adversário está com o exército todo contra mim. O que é que vai acontecer? Eu vou cair, irmãos. Eu vou vacilar. Então a sua direção e a minha direção precisam vir do céu. E Davi disse, perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei. Muitas vezes nós perdemos a motivação porque agimos no impulso, do medo ou da raiva. A motivação sustentável é aquela que está alinhada ao propósito de Deus. Quando Davi consulta a Deus, ele recebe o sim e a promessa da vitória. Sabe qual é a diferença quando nós consultamos a Deus? É porque quando nós vamos sozinhos, na força do nosso braço, nós não temos certeza nenhuma. Quando nós consultamos a Deus, a gente pode não continuar sem ter certeza dentro de nós, mas a promessa do sim coloca paz no nosso coração. Você já teve aquela sensação de dizer assim, rapaz, eu vou tentar isso, não sei se vai dar certo ou não vai, mas o seu coração está em paz? E você, Senhor, toma a frente, cuida disso aqui, resolve para mim, está difícil, Senhor, mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele vai à frente, endireitando os caminhos e preparando tudo para você. Cassiano já diz isso, né? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. E Ele abre as portas para ninguém mais fechar. E Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. E erga suas mãos, sua bênção chegou, comece a cantar. Com muito louvor, com muito louvor. Irmãos, em meio às lutas é normal você se desesperar. Não pense que porque você chorou no meio daquela batalha que você é menos crente, não. Mas sabe qual é o nosso problema muitas vezes? É que a gente veste uma armadura de super crente, diz, eu não posso passar por dificuldades, eu não posso ficar cansado, eu preciso dar de conta do meu ministério, eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso vir orar, eu preciso... Não, irmãos, tem hora que você não precisa fazer nada, e tudo bem por isso. Você não é a Mulher Maravilha nem um Superman, mas escute, até o Superman tem criptonita. Se você chegar com criptonita perto do Superman, ele cai. Imagina eu e você. Então, irmãos, tem dia que a gente se desespera mesmo, tem dia que a gente está cansado mesmo, tem dia que não dá vontade de nada mesmo, e tudo bem por isso.
E você precisa reconhecer isso diante de Deus e dizer: Senhor, eu não aguento mais. Irmãos, eu lembro de uma situação que eu estava passando, dificuldade financeira. A dificuldade financeira chega, o casamento se atrapalha e você começa a adorar o Senhor, mas você não tem mais tanta fé, porque como eu tenho fé se está passando por isso? E eu lembro, irmãos, que eu me deitei no tapete da minha casa, sem força, esgotado, e eu disse: Senhor, eu não aguento mais. Eu estava no louvor, eu ajudava como vice-presidente da igreja, eu estava caminhando, ajudando os jovens. Eu disse: Senhor, eu estou te servindo, eu estou dando tudo, eu estou gastando os meus dias, mas eu não aguento mais. Eu não tenho força. E talvez, meu irmão, você que está aqui está assim hoje, mas você está com a capa de super crente. Não, eu dou de conta, o meu ministério vai fluir, vai crescer. Vai sim, mas não é por você, é pelo Espírito Santo de Deus que habita em você. E escute, as pessoas não vão te admirar porque você é o super, não. As pessoas vão te admirar porque você é o super que também falha. Porque é o super que diz para alguém assim: ei, meu irmão, ora por mim, porque está difícil lá em casa. Irmão, ora por mim, porque eu não estou dando de conta, o ministério está difícil. Não é você sendo um super crente, não. É você sendo um super homem, mas um homem humano, que reconhece que não é nada nem ninguém sem a presença de Deus. E olhe, eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso de você. Se a gente tivesse aqui essa banda linda cantando, mas não tivesse igreja aqui, não adiantaria de nada. Nada. Se eu tivesse aqui com um texto preparado, um sermão desse todo bonito, mas se você não tivesse aqui para receber algo de Deus, não vale de nada. E eu queria que você olhasse com todo carinho para o seu irmão e dissesse: meu irmão, diga assim com carinho: meu irmão, eu preciso de você. Diga assim: você também precisa de mim. Então, irmãos, a nossa motivação, ela tem uma ação, ela precisa de uma direção divina. Não haja por impulso, não haja na força do seu braço, mas peça ao Senhor: Senhor, me mostra. E o nosso terceiro ponto é: a nossa motivação exige uma ação, não apenas uma intenção. Após ouvir a resposta de Deus, Davi não ficou parado esperando o milagre cair do céu. O texto diz: partiu pois Davi, ele e os 600 homens que com ele estavam. A motivação é um músculo que se exercita com o movimento. Cadê Zé Carlos? Zé Carlos está aí, né? Zé Carlos, tu ia ficar fortão só comendo baião de 2? Tem que pegar peso ou não tem? Irmão, esses dias eu cheguei na academia, Zé Carlos estava lá. Eu acho que ele tinha botado 200 quilos de cada lado assim. Sandro, eu vou terminar e eu vou deixar o peso aqui para tu. Eu digo: misericórdia, meu irmão. Mas ele não ia chegar com esse muque aí, irmãos, só sentado na Netflix, não. Precisa ir de manhã ou de tarde, a hora que ele for, para pegar peso. Você acha mesmo que você vai receber a bênção de Deus sentado aí, Senhor, manda Jeová? Não, a nossa fé cristã é uma fé que precisa ter ação. Se você não tiver ação, não adianta. Você acha mesmo que os meninos iam chegar aqui: Senhor, manda as notas, estou recebendo espiritualmente. As meninas iam: Senhor, manda a divisão vocal aqui, estou sentindo. Não, irmãos, tem que parar, escutar a música, pega o clique, pega o VS, vê a divisão, manda um, manda outro, passa uma vez, mais o tempo. Não, irmãos, não é parado. Você precisa agir. Qual a área da sua vida que está com problema? É seu casamento? Chega na sua esposa e diz: minha mulher, eu não sei como, mas vamos orar. Fernandão estava lá em casa ontem, e a gente estava ali batendo um papo, e ele disse: rapaz, eu cheguei lá em casa ontem, e disse: eu não sei nem a hora. Senhor, se tu fala comigo, então fala agora. Eu não sei como é, mas fala. Mas se ele tivesse ficado calado, Deus ia falar?
Não, irmãos, porque Deus é um Deus de relacionamento. Então você tem algo na sua vida que você precisa mudar, se organiza, planeja, estuda. Eu quero chegar a ser um executivo, um empresário importante. Mas se você não está pagando nem as contas, veaco, como você vai ser um empreendedor? Muda, vira a chave na sua cabeça, tem uma ação. E assim Davi fez, irmãos. Se levantou e foi. Só que você acha que agora vai dar certo, né? Davi saiu com seus 600 homens. Bora, galera, vamos junto. O Senhor já disse que a gente vai conquistar, vamos. Só que eles estavam vindo de uma batalha, irmãos, muitas batalhas. E aí eles chegaram de repente à frente do ribeiro. E os soldados disseram assim: rapaz, Davi, eles estavam na frente do ribeiro de Bessó. A gente não aguenta mais não. Dos 600 homens, 200 disseram: Davi, a gente não aguenta não. A gente não tem força para mover uma perna. Sabe quando você junta a sua equipe, sua casa, sua esposa, e você olha para ela assim e diz: amor, vamos junto? Ela disse: amor, eu não tenho força, eu não consigo. Irmãos, o ano de 2011, nós estávamos enfrentando uma batalha terrível lá em casa. Série de coisas. Nós fomos para um acampamento da igreja, irmãos, servindo, queridos. Eu estava na igreja. Eu não estava no mundo não, irmãos, eu estava na igreja. E a gente servindo, adorando, cantando, Michelane no teatro, e aquele tudo acontecendo. E a gente sofrendo, irmãos, sofrendo, passando aperto. E a gente chega lá no momento de oração, e eu estava orando junto com o pastor da nossa época lá tinha perdido o filho, a esposa dele acabou perdendo o bebê, e a gente estava os dois chorando, e ele: oh meu Deus, o meu filho, e eu: pastor, eu também estou passando por isso. E o pastor olhou para mim assim e disse: Danilo, o Senhor está dizendo no meu coração que Ele vai apertar um pouco mais, mas é para algo grande que Ele tem para fazer na sua vida. E naquela hora eu disse: Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Reuni a minha equipe. Quem era a minha equipe? Eu e Michelane. Amor, o pastor deu uma palavra para mim. Eu já cheguei assim, radiante. O Senhor me deu uma palavra agora, e Ele disse que vai apertar mais um pouquinho, mas é para algo grande que Ele tem para fazer. Michelane olhou para mim assim e disse: apertar mais o quê? Não tem mais o que apertar não. E eu disse: mas eu creio que Ele prometeu e Ele vai cumprir. Irmãos, e de fato o Senhor apertou mais. E doeu, irmãos, doeu. Mas Deus, Ele tem uns de repentes, né? E eu lembro que eu olhei para ela assim, eu disse: amor, não se preocupa não, que eu creio por mim e por você aqui. A gente vai batalhar junto, mas eu preciso de você. Ela disse: bora, não tem o que fazer, né? Vamos. E de repente, irmãos, de repente, depois dessa oração, não foi 3 meses, Deus me tirou daquele fundo do poço e me colocou num lugar extremamente alto, muito mais do que eu pensei ou que eu sonhei que o Senhor faria. Davi então olha para aqueles 200 e diz: olha, meus guerreiros, não se preocupa não, fica aqui, cuida da bagagem, cuida dos mantimentos que estão aqui, a gente vai batalhar por vocês. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi então foi. E para a gente resumir essa história, para a gente caminhar para o final, a Bíblia diz que Davi alcança os amalequitas, matam todos os amalequitas, recupera todas as mulheres, filhos e filhas, e ainda pega tudo que eles roubaram e tudo que era deles. A riqueza de Davi mais do que dobrou depois dessa batalha. Mas eu queria trazer um ponto importante, que esses detalhes às vezes a gente passa pela Bíblia e não percebe.
Depois que aqueles 400 homens vão retornando com as suas esposas e tudo, com aquela riqueza toda, aí os 400 olham para Davi e dizem: Davi, a gente não vai dividir com eles não. Eles não foram para a batalha, Davi. Eles ficaram aqui de boa. Davi disse: não. Eles fazem parte da nossa equipe. Eles ficaram aqui cumprindo o papel deles. Então nós vamos dividir tudo por igual. Sabe o que é que eu aprendo aqui, irmãos? Davi era um guerreiro, mas ele estava sendo preparado para ser rei. Ele não estava agindo como guerreiro, ele estava agindo como rei. Mas sabe o que é que acontece na minha e na sua vida? Você, maridão, bonitão, conquista algo, alcança um determinado lugar, mas você não leva sua esposa junto. Você não leva seu filho junto. Não, porque eu conquistei. Porque fui eu, o emprego, o carro, a casa. Sou eu que estou botando dentro de casa e sua mulher passando dificuldade. Porque o bonitão conquistou e acha que é sozinho. Não, a sua mulher talvez esteja como esses 200 daqui, tenha ficado em casa orando por você, dizendo: Senhor, cuida do meu marido, ajuda ele, dá força a ele. Como eu disse a vocês, o Senhor me tirou de um lugar e colocou num lugar alto. A minha esposa, irmãos, ela era funcionária pública, e eu precisei transferir de Salgueiro para aqui, para Serra Talhada. Sabe o que minha esposa fez? Pediu exoneração do concurso dela e disse: amor, onde você for, eu vou com você. Aí eu ia chegar no lugar, e eu, amor, eu tenho roupa nova, roupa chique. Amor, me dê o dinheirinho para ir para o salão. Amor, não, meu irmão, o que é meu é seu. Mas muitos de nós, eu estou dizendo isso para o homem, mas serve para mulheres também, viu? Tem mulheres que conquistam cargos, obrigado, meu irmão, conquistam lugares, mas esquecem da sua família, dos seus filhos. Então, se você quer encontrar motivação, tenha também uma ação. Haja, saia do seu lugar. E eu tenho certeza que nesse momento agora está passando pela sua cabeça aquilo que Deus precisa tratar em você. Aquilo que você está cansado, que você não tem mais forças. A área da sua vida que está em cinzas, assim como estava Davi. Mas você vai sair daqui fazendo um plano. Senhor, eu vou fazer isso, vou caminhar aqui. Primeiro me dá a direção, primeiro me mostra. Então, primeiro, irmãos, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Quando ninguém mais acredita em você, fortaleça no Senhor. Busque a direção divina antes de qualquer movimento impulsivo. Dê o primeiro passo na obediência, mesmo que as suas pernas estejam pesadas. Escute isso: Deus é capaz de te devolver muito mais do que você perdeu. Levante-se, pois o seu recuperar tudo começa com a sua decisão de confiar nele hoje. E para a gente encerrar, escute isso. Davi, no capítulo 29, está fugindo, encontra Siclag, começa a descansar, a cidade é destruída, Davi começa a entrar numa batalha. Davi passou 1 ano e 4 meses em Siclag, fugido, correndo, batalha por cima de batalha. Capítulo 30, ele perde tudo. Capítulo 31, Saul morre. 2 Samuel, capítulo 1, Davi se torna rei. Sabe o que é que significa? Que talvez a batalha que você está enfrentando agora, hoje, está te preparando para uma posição alta que o Senhor tem para você. Os seus sonhos talvez estejam no chão, jogado no lixo hoje, nas cinzas. Mas hoje o Senhor está pegando aquele sonho, transformando ele e fazendo algo novo. Só para a gente encerrar, eu queria só fazer uma pequena ilustração, e eu vou até trocar de microfone.
Só estou vendo? Amém. Só para a gente encerrar, irmãos. E o Ministério Louvor já pode vir subindo para cá. Só não precisa tirar essa mesa ainda. Talvez que você que esteja aqui esteja dizendo: Senhor, eu não tenho mais sonho. O meu sonho já acabou. E os sonhos, irmãos, eles são para nós como setas que nos dão força, nos dão coragem para acordar de manhã, para trabalhar, para se dedicar. Muitos aqui têm um sonho de ter a sua casa própria. Se um dia eu vou conquistar a minha casa, a minha família, a minha esposa, os meus filhos, um dia eu vou conquistar tudo isso. Talvez você que está aqui já tenha a sua casa, está caminhando. O seu sonho talvez seja ter o seu carro. Vir para a igreja sem prestar carona, ou dar carona para outras pessoas. Mas tem gente que sonha mais alto ainda. Eu quero viajar. Eu quero levar minha família para passear. Eu quero alcançar lugares altos. Tem gente que sonha até em comprar um avião. Eu quero ter meu próprio avião. Mas às vezes, irmãos, situações nas nossas vidas vêm e começam a destruir os nossos sonhos. Uma palavra, uma perca, situações difíceis começam a jogar os nossos sonhos no chão. E de repente, a vontade que você tem é de tentar até contra a sua própria vida. E às vezes fica até pior. Você pensa em coisas piores para você. Porque talvez você que está aqui hoje esteja dizendo: Senhor, meu sonho acabou. Não tem mais jeito, não tem mais jeito. Eu já lutei, Deus, eu já batalhei. Mas muitas vezes, irmãos, nós esquecemos que os nossos sonhos estão no Senhor. Estão no Senhor. Estão nele. E Ele já levou sobre si as nossas dores, os nossos fardos, as nossas lutas. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados.